Olá, boa noite. Está no ar o Semana Legislativa, nosso telejornal com os principais acontecimentos que marcaram a semana aqui na Câmara Municipal. Veja os destaques desta edição. Comissão de Vereadores deve fiscalizar o andamento de obras públicas na cidade. Kit escolar é alvo de debates na tribuna. Requerimento aprovado na Câmara pede informações à Prefeitura sobre o Teatrão e o número de atendimentos realizados na UPA do Alto da Ponte. Confira os projetos discutidos em plenário e os assuntos que marcaram as sessões de Câmara no nosso resumo da sessão. E você se lembra em quem votou? Fomos às ruas para saber se a população ainda lembra qual foi o candidato escolhido nas últimas eleições. E na nossa entrevista de estúdio, vamos falar sobre meio ambiente. Membro do Comitê da Bacia do Rio Paraíba do Sul comenta sobre o nível dos reservatórios nesse início de ano. Seja muito bem-vindo, o Semana Legislativa está no ar. A sessão da última terça-feira rendeu muitos debates entre os vereadores, que discutiram assuntos como obras públicas, saúde, educação. Agora a gente confere um balanço com o resumo da sessão. Confira. Mais de 700 documentos foram aprovados por unanimidade durante a segunda sessão ordinária do ano. Tais documentos tratam de assuntos diversos, como pedidos de manutenção de espaços públicos e reforço do policiamento nos bairros. Além disso, outros 2 requerimentos foram incluídos na pauta e aprovados. Eles pedem informações à Prefeitura sobre a obra do Teatrão e sobre o atendimento na UPA do Alto da Ponte. No Pinga Fogo, os vereadores abordaram assuntos como obras públicas, cultura, saúde, educação e trânsito. Ainda durante a sessão, foram anunciados os novos líderes dos partidos. Como a gente acompanhou na reportagem, 2 requerimentos aprovados pelos vereadores pediam informações à Prefeitura sobre o Teatrão e a UPA do bairro Alto da Ponte. Agora a gente confere mais informações sobre esses documentos. Aprovados pela Câmara, os requerimentos agora seguem para a Prefeitura. Um dos documentos é de autoria da vereadora Flávia Carvalho. Ela solicita à Secretaria de Saúde explicações referentes a possíveis atrasos nos atendimentos da UPA do Alto da Ponte. O outro requerimento é de autoria do vereador Wagner Balieiro. O parlamentar pede informações sobre o andamento das obras do Teatrão e questiona ao governo se será construída uma creche no local e quando será liberado o espaço Centro de Ciências. Também foi solicitado, provavelmente pelo governo, ou por algum vereador que apoia aí a bancada, o governo, a questão de 2 dos requerimentos sendo destacados, o 235 e o 102, que são os requerimentos que estão solicitando destaque. Ainda em plenário, a bancada de apoio ao governo alegou que os 2 requerimentos serão respondidos. A vereadora Dulce Rita apontou a necessidade de dar transparência às ações da Prefeitura. Eu acho que a Prefeitura, melhor que ninguém, pode responder sobre essas questões. Então, nós não temos nada para esconder. Então, nós vamos deixar esse requerimento passar, que seja até que bem elucidado para a Prefeitura, e acho que por alguma falta de informação que ele não teve durante a gestão do governo dele. Próximo bloco, confira os projetos aprovados na sessão da última quinta-feira. E ainda, a Comissão de Vereadores deve fiscalizar o andamento de obras públicas na cidade. A gente volta já. Olá, estamos de volta com Semana Legislativa. Toda quinta, os vereadores se reúnem para analisar e votar projetos de lei. Por isso, vamos ver agora um balanço com os destaques da sessão realizada na última quinta-feira. Durante a terceira sessão ordinária do ano, os vereadores debateram propostas referentes a mudanças na administração pública do município. Entre os projetos aprovados estava o que trata da reforma orçamentária das secretarias da Prefeitura. A proposta recebeu uma emenda assinada por todos os parlamentares, que propõe que a administração poderá, no decorrer do ano, rever a estrutura administrativa e o plano de carreira dos servidores. Outro projeto, ainda de autoria do Executivo, prevê a reestruturação administrativa da Prefeitura. A única das 6 emendas aprovadas é de autoria do vereador Sérgio Camargo. Ela propõe uma correção textual ao projeto. A proposta recebeu 17 votos favoráveis, sendo 3 abstenções dos vereadores Wagner Balieiro, Juliana Fraga e Amélia Naomi. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, com muita tranquilidade, eu digo que algumas das alterações que
através das observações que a gente fez, se pudessem terem sido incluídas no projeto, tranquilamente eu votaria favorável. Nós não tivemos ali nenhuma intenção em nenhum dos artigos de fazer estender, criar outras situações dentro daquelas explanações que a gente apresentou aqui. Então, até inclusive eu falei isso publicamente. Eu acho que toda a administração, quando ela é eleita, ela chega, assim como ocorreu em administrações anteriores, ela tem o seu perfil de administração, ela pode trabalhar e moldar o seu modelo de administração para cumprir o seu programa de governo, isso faz parte da democracia, da política. Esse projeto, então, que nós aprovamos hoje, esses dois, mostra o seguinte: a Câmara está sintonizado com os destinos, com os desafios que a administração, no caso o prefeito Felício e sua equipe, está implantando aqui na nossa cidade. Então, parabéns a todos os vereadores, parabéns também ao PT, que não votou contra, apenas se absteve de votar. Então, significa que o projeto é bom também. Senhor presidente, só para justificar o meu voto e agradecer a todos os colegas pela compreensão, sem dúvida nenhuma, tudo aquilo que for preciso, né, se for necessário, eu acredito que não, se for necessário que haja alguma situação ainda a ser vista nesse processo, vamos ver numa boa, sem nenhum problema. O Executivo vai ter agora o projeto em mãos para poder desenvolver realmente aquilo que precisa na reorganização do projeto do Executivo. Muito obrigado, presidente, muito obrigado a todos os vereadores pela compreensão. Ainda durante a sessão foram aprovadas duas redações finais. Uma referente ao projeto da vereadora Dulce Rita, que obriga hotéis, pousadas e similares a disponibilizarem cota de dormitórios acessíveis à pessoa com deficiência. A outra, de autoria da vereadora Juliana Fraga, cria o programa Horta Comunitária em São José. Incluído para votação, o projeto que altera o plano de carreira dos servidores da Câmara também foi aprovado por unanimidade. Acompanhe a terceira sessão na íntegra no nosso canal do YouTube. A Câmara estuda a criação de uma comissão para investigar o andamento de algumas obras públicas aqui no município. Confira mais detalhes na reportagem. Após debates em plenário, o vereador Ciborgue anunciou a criação de uma comissão de vereadores para fiscalizar o andamento de algumas obras públicas na cidade. As denúncias envolvem atrasos no andamento dos projetos e má execução das obras iniciadas no governo anterior. Um exemplo apontado seria a recém-inaugurada passarela do bairro Urbanova. Isso é importante, porque isso vai mostrar algumas obras que foram feitas e não estão boas, que tem que ter a garantia, nós temos que cobrar a garantia por parte da prefeitura, a construtora que fez. Tem obra que está em andamento, que dá para a gente dar alguma sugestão, coisa que não era acatada na administração passada. Então, acho que quem ganha com isso é a administração, quem ganha com isso é a cidade, a população. A comissão também deve vistoriar outras obras, como o Teatrão, a Via Oeste e o Parque Ribeirão Vermelho, ainda não inaugurado. A falta de manutenção do Parque Alberto Simões ainda esteve em debate no plenário da Câmara. Se encontra abandonado, né? Infelizmente está no... E aí a gente sabe, aí banheiros quebrados, lixo. E infelizmente agora é uma situação que o governo tem que resolver, porque é um espaço da comunidade, é um espaço da cidade para as pessoas usarem, mais um espaço de lazer. Você acha que o problema naquele parque foi agora, em janeiro? Foi agora, em janeiro? Que absurdo! Vocês não tinham nem guarda municipal nos locais. A comissão ainda pretende pedir à Prefeitura um balanço do andamento das obras. Um requerimento com pedido de informações sobre o Teatrão também foi aprovado pela Câmara. No próximo bloco, o assunto é meio ambiente. Membro do Comitê da Bacia do Rio Paraíba do Sul comenta sobre o nível dos reservatórios da nossa região. A gente volta já. Olá, o Semana Legislativa está de volta. A repórter Vivian Scatolin entrevistou Luiz Roberto Barretti, que é membro do Comitê da Bacia do Rio Paraíba do Sul. Na ocasião, ele falou sobre o nível dos reservatórios nesse início de ano. Olá! Em um ano, o volume da Bacia do Rio Paraíba do Sul mais que dobrou. Para falar sobre isso, eu converso com o engenheiro Luiz Roberto Barretti,
que é membro do CEIVAP, o Comitê de Integração das Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul. Obrigada pela presença aqui no nosso estúdio, viu, Barretti? Obrigado pelo convite. No começo de 2016, o nível dos 4 reservatórios, para a gente relembrar, Paraibuna, Santa Branca, Jaguari e Funil, estava em torno de 20%. E no começo de 2017, atingiu 50% do volume útil. O que esse número significa? A gente pode ficar tranquilo? Olha, vamos trazer um histórico um pouquinho anterior. Em 2015, a gente chegou quase ao nível 0, né, que era a plena crise hídrica que estava assim, assolando a nossa região, né. A partir de 2015, a gente começou a fazer gestões, né, principalmente com o Estado do Rio de Janeiro, para que aquela transposição que existe para o Rio Guandu, que é responsável pelo abastecimento da região metropolitana do Rio de Janeiro, começasse a fazer economia de água, né? Porque boa parte dessa água era utilizada para essa finalidade, geração de energia elétrica e o abastecimento da região do Rio de Janeiro, né? Nós conseguimos que no período de final de 2015, começo de 2016, começassem a ter essas obras estruturais que proporcionaram a economia de água. Então, nós fizemos um trabalho de gestão, aproveitando essa economia de água e diminuindo o volume de transposição. Com essa diminuição, a gente conseguiu deixar mais água no reservatório, né? Uma transposição que era a vazão líquida mínima de 180 metros cúbicos por segundo, né, baixasse para 110. Né? Então, são mais ou menos quase 40% de economia, né, nas variações que tem, que a gente pode deixar isso reservado na caixa d'água nossa, né? Então significa que não foi tanto por conta de chover mais que a gente conseguiu melhorar o nível. O efeito da chuva, né, ele começa a ser importante, né, a partir de 2016, que começou a ter umas precipitações maiores. Então, no período chuvoso, né, a gente começou no final de 2016 a ter um ganho, né, de volume quase na faixa de 4% ao mês. O que o comitê faz ou acompanha, monitora essa questão da poluição e das áreas de conservação no entorno da bacia dos rios? Então, o CEIVAP ele tem alguns programas, né? Um deles, né, que é inclusive associado à Agência Nacional de Águas, né, chama PRODES, ele compra, entre aspas, né, o tratamento de esgoto, né? Então, aquela água que muitas empresas de saneamento lançam in natura, há um programa que, quando você começa a transformar essa água não tratada em água tratada, por um período a ANA ela subsidia esse tratamento, né? Já é um apoio, né, para que esse tratamento ocorra, né? Existem outras ações que são a conservação de nascentes, né, plantio, revegetação, revegetação também de matas, né, as matas ciliares, a própria mata, né, a mata nativa, né, e alguns projetos de educação ambiental, que faz parte também de você transformar as pessoas, né, o conhecimento das pessoas, e que levam a postura das pessoas para serem cidadãos, né. As ações podem levar também a alguma atividade que é no saneamento rural, tá? Muitas propriedades utilizam a água no meio rural, né, e às vezes não sabe que a qualidade da água que ela está descartando está prejudicando um corpo d'água, né, prejudicando uma nascente. Então, há um dispositivo que ela pode financiar ações para que seja feito o saneamento rural, instalação de fossas, a educação da utilização da fossa, né, porque certos equipamentos não é assim, você vai lá, instala e está resolvido. É uma coisa que ao longo do tempo requer manutenção. Então, saber que no momento certo tem que ter manutenção, tem que ter uma parceria de manutenção. Às vezes as comunidades não têm como fazer isso, então tem que ter o poder público, tem que ser parceiro, né? E isso aí desenvolve também a questão da conservação das matas, né, em termos de saneamento. O recurso para esse tipo de programa, ele vem de onde? Então, o recurso do CEIVAP ele vem através da cobrança pelo uso do recurso hídrico. Então, todas as pessoas que têm
todas as empresas, as entidades que têm uma captação outorgada, quer dizer, ela está licenciada junto ao órgão federal, no caso do CEIVAP, ou ao órgão estadual, no caso do Comitê da Bacia do Paraíba do Sul Estadual, né? Então, ele paga, né, pelo uso dessa água, né, uma taxa em função do volume que ele capta do rio, do que ele usa e do que ele devolve em questão de qualidade, né? Então, esse valor, ele vai para o comitê e o comitê consegue fazer esses programas. Aí tem um planejamento, né, que a gente chama de PAP, né, um planejamento anual de investimentos, né? E em cima desse programa, a agência nossa, né, que é a AGEVAP, ela faz os editais, e esse edital, as pessoas, as entidades, os órgãos ambientalistas, eles se habilitam para ser candidato ao uso desse recurso, né? Em priorizando e tendo dinheiro disponível, né, isso aí é distribuído para que essa ação seja efetivada. Bom, muito obrigada pelos esclarecimentos, novamente pela presença aqui no nosso estúdio. E a gente vai ficando por aqui. Até a próxima. E no próximo bloco, o kit escolar é alvo de debates na tribuna da Câmara. E ainda vamos saber se a população de São José se lembra em quem votou nas últimas eleições. É daqui a pouco. Olá, estamos de volta com Semana Legislativa. O kit escolar foi alvo de debates na tribuna da Câmara e a gente confere mais detalhes agora na reportagem. O kit escolar foi assunto no plenário da Câmara Municipal de São José dos Campos. Segundo a oposição, apesar de mais barato, a diminuição na quantidade de itens do kit prejudicou os alunos. Diminuímos a borracha, diminuímos o número de caderno, foi comprado 84 mil cadernos, num valor total de 34 mil a menos. Então, veio a menos o caderno. Então, foi comprado. É o valor menor? É o valor menor. Comprou menos, paga menos. Assim fica mais fácil tornar mais barato, porque está cortando o material que era utilizado pela população, está diminuindo e, com certeza, no meio do ano, vão ter que comprar material para continuar fazendo os trabalhos escolares. O caderno não vai dar, ou o lápis e a caneta não vai dar, uma série de itens que diminuiu na entrega para a população. Os vereadores de apoio ao governo responderam às críticas. Está faltando mesmo alguns materiais que não são essencial, até que são os acessórios, que é a tesourinha, cola e algumas coisinhas assim. Isso não está denigrindo em nada a alegria dos pais com relação ao recebimento desse material. E, principalmente, eles estão muito felizes por ter pago, que fundamentalmente os pais também pagam essa conta, eles estão pagando esse preço justo. Se a criança, no futuro, precisar de algum item que, por acaso, veio a faltar, é só fazer uma nova aquisição. Lembrando, o preço unitário, né, comparando-se os preços unitários, a atual administração comprou todos os itens com um preço menor. Comprando com preço menor, né, o que deveria ser ao contrário, quando foi feita a licitação na administração anterior, né, uma compra maior, o preço teria que ser menor. Não foi isso que nós vimos, e agora a gente está vendo responsabilidade, né, perante a uma licitação feita para atender a população de São José dos Campos. Em janeiro deste ano, a Prefeitura de São José dos Campos cancelou o processo de compra do kit de material escolar para as escolas públicas do município, iniciado em dezembro do ano passado, durante a gestão anterior. Na última semana, 8 empresas haviam sido escolhidas pela Prefeitura para fornecer quase 40 mil kits escolares aos alunos do ensino fundamental, com custo de R$ 1,2 milhão, valor 24,3% mais barato do que o previsto pelo prefeito Felício Ramute. Por acaso você se lembra em quem votou nas últimas eleições? Nós fomos às ruas perguntar isso à população e também mostrar a você, cidadão, quais as maneiras de acompanhar o trabalho da Câmara. Veja.
A volta do recesso parlamentar dá início ao trabalho da nova legislatura da Câmara de São José dos Campos. Os 21 vereadores têm 4 anos pela frente para fiscalizar e propor novos projetos ao município. Nós da TV Câmara viemos às ruas do centro da cidade para ouvir da população se acompanhar o trabalho dos vereadores é um hábito comum. Assim, tem que acompanhar. Tem que estar sempre de olho, né, no que eles estão fazendo. O fato não é simplesmente votar, é votar e acompanhar, e cobrar aquela confiança que nós, através do voto, nós depositamos naquele candidato. A gente unido e, com certeza, ter conhecimento do que está acontecendo é muito importante para a nossa cidade e para todos nós, né, cidadãos. A gente acompanha para ver o desempenho deles, a pontualidade deles, a eficiência deles e principalmente no que eles prometeram, porque quando eles fazem uma campanha e prometem, eles têm que ter base no que eles estão falando, eles têm que ter uma projeção. Acompanhar o trabalho dos vereadores está cada vez mais fácil. Além de assistir às sessões da galeria do plenário, o cidadão também tem acesso a tudo o que acontece aqui na Câmara através da internet. O acesso ao Legislativo pode ser feito através do site da Câmara, onde o cidadão tem acesso às pautas das sessões, aos projetos de lei e até à frequência de presença dos parlamentares. A Câmara também está nas redes sociais. No Facebook, são publicadas as principais notícias aqui do Legislativo. No Twitter, o internauta acompanha em tempo real tudo o que acontece nas sessões plenárias. Já no Instagram, é possível conferir os cliques dos fotógrafos profissionais do setor de comunicação. E na TV Câmara, através do jornal Semana Legislativa, nossos telespectadores acompanham os principais assuntos debatidos pelos vereadores e tudo o que acontece aqui na Câmara. É possível assistir pelo canal 7 da NET ou pelo canal 9 da Vivo TV. E nesta semana a TV Câmara exibe um novo episódio do programa Corrente do Bem. Você vai conhecer o trabalho do grupo de voluntários Compartilhando o Riso. A gente separou um pedacinho do programa. Acompanhe. Neste domingo você vai conhecer o grupo Compartilhando o Riso, uma trupe de doutores palhaços que se junta para levar alegria, carinho e atenção para dentro dos hospitais. Quando tenho visita, eu acordo diferente já. Parece que um pedacinho de mim já está pensando no que vai ser feito dentro do hospital. Acompanhe com a gente este grupo de voluntários que utiliza o riso como forma de tratamento e prevenção de doenças. Não perca o episódio inédito do Corrente do Bem. É neste domingo ao 12h30 aqui na TV Câmara. E o Semana Legislativa fica por aqui. A gente agradece a sua companhia e até semana que vem.